Ninguém cresce querendo ser um caçador de criaturas. Quando eu era mais jovem, acreditava que o mundo era simples, previsível, limitado ao que os olhos conseguiam ver. Ruas iluminadas, pessoas comuns, sons familiares. Demorei anos para entender que a realidade não termina onde a luz acaba. Existe uma camada mais profunda, silenciosa, onde coisas observam, esperam e aprendem. Coisas que se alimentam de humanos. Não apenas do corpo, mas do medo, da memória, da solidão e da negação. Meu nome não importa. Quem vive nesse tipo de trabalho aprende cedo que nomes são âncoras. O que importa é o que eu faço. Eu caço aquilo que se alimenta de humanos. Não porque me considero corajoso, mas porque alguém precisa fazer isso. Se ninguém faz, elas continuam. Sempre continuam. A primeira regra que aprendi é simples. Criaturas não atacam por acaso. Elas seguem padrões, horários específicos, locais repetidos, tipos de pessoas. Quem ignora isso não sobrevive por muito tempo. A maioria das vítimas nunca percebe que foi escolhida. Elas acham que estavam apenas no lugar errado. Na hora errada, raramente é assim. Minha primeira missão sozinho foi em uma cidade pequena, cercada por floresta densa. Pessoas estavam desaparecendo havia meses. Nenhum corpo encontrado, nenhum pedido de resgate, nenhum sinal de luta. Elas simplesmente sumiam. Esse tipo de caso é sempre o mais perigoso, porque significa que algo está aprendendo a não deixar rastros. Quando cheguei, percebi algo estranho logo na primeira noite. Depois que o sol se punha, a cidade morria. Nenhum bar aberto, nenhuma conversa nas calçadas, nenhum cachorro latindo. As casas apagavam as luzes, cedo demais. As pessoas evitavam olhar nos olhos umas das outras. Era como se todos compartilhassem o mesmo medo, mas ninguém ousasse falar sobre ele. Na terceira noite, ouvi alguém me chamar pelo nome. A voz era da minha mãe. Ela havia morrido muitos anos antes. Criaturas que imitam vozes não usam força. Elas usam lembranças. Usam saudade. Usam confiança. Elas sabem que o ser humano é mais frágil quando acredita estar seguro. Segui o som até uma rua sem iluminação. O ar parecia mais pesado, como se fosse difícil respirar. Meu rádio parou de funcionar. Foi então que vi a sombra se mover contra a parede. Ela não estava ligada a nenhum corpo. Era como um reflexo atrasado. Uma presença que não deveria existir ali. Ela não tinha forma definida. Mudava de contorno o tempo todo, como se estivesse tentando decidir o que ser. Quando percebeu minha hesitação, começou a se aproximar lentamente. Foi nesse momento que usei luz direta. Essas criaturas não odeiam luz, porque ela machuca. Elas odeiam, porque revela. Quando a luz tocou aquela coisa, ela se desfez como fumaça empurrada pelo vento. Depois daquela noite, ninguém mais desapareceu naquela cidade. Mas eu nunca mais consegui ouvir uma voz familiar no escuro, sem sentir um arrepio profundo. Com o tempo, aprendi que nem todas as criaturas vivem na escuridão. Algumas preferem o dia. Preferem lugares cheios. Preferem se misturar. Anos depois, fui chamado para investigar uma série de acidentes em uma estação de metrô de uma grande cidade. Pessoas empurradas nos trilhos, quedas repentinas. Movimentos inexplicáveis. Testemunhas diziam sentir algo encostar nelas, segundos antes do acidente acontecer. A criatura não matava diretamente. Ela se alimentava do medo extremo daquele segundo final antes da queda, do pânico coletivo que se espalhava pela plataforma. Ela parecia humana, sempre de costas, sempre no lugar errado, na hora errada. O pior tipo de predador é aquele que não precisa se esconder. Depois de observar por alguns dias, percebi que ela aparecia sempre no mesmo horário, na mesma plataforma, próxima à mesma saída. Criaturas gostam de rotina. Elas se sentem seguras quando o mundo se repete. Os 6 pelos, câmeras e muito barulho. Quando ela percebeu que estava sendo observada de todos os ângulos, perdeu o controle. Não gritou, não atacou, apenas desapareceu, como se nunca tivesse existido. As autoridades chamaram tudo de coincidência. Eu chamei de aviso. Outra coisa que aprendi cedo é que lugares abandonados atraem curiosos, e curiosidade é uma das maiores fraquezas humanas. Em uma região rural, adolescentes começaram a desaparecer depois de explorar uma antiga fazenda abandonada. Nenhum sinal de luta, apenas mochilas, lanternas e celulares deixados para trás. Entrei na casa durante o dia. Tudo parecia normal demais, organizado demais. Não havia sinais de abandono real. À noite,
A casa mudou, as paredes faziam um som lento e profundo, como se algo respirasse dentro delas. O chão parecia se mover sob meus pés. Corredores pareciam mais longos do que deveriam ser. A casa não abrigava criatura. A casa era a criatura. Ela se alimentava da confusão, alterando o espaço aos poucos. Portas desapareciam. Escadas levavam a lugares diferentes. Ela não matava rápido. Queria que a pessoa se perdesse, que se cansasse, que desistisse de tentar sair. Usei sal, cordas e marcações físicas. Criaturas que manipulam espaço odeiam limites claros. Quando o sol nasceu, a casa havia colapsado em madeira velha, poeira e silêncio. Nunca mais houve desaparecimentos ali. Nem todas as histórias terminam com vitória. Em uma vila costeira, pescadores começaram a ser encontrados à deriva, vivos, sem ferimentos, mas vazios. Eles respiravam, falavam palavras simples, mas não lembravam quem eram. Haviam perdido as memórias. Algo no mar se alimentava disso. Criaturas aquáticas raramente querem corpos. O oceano já tem muitos. Elas preferem identidade, lembranças, histórias de vida. Desci com equipamento simples. A água estava silenciosa demais. Não havia peixes, não havia corrente. Ela surgiu devagar, uma forma longa e fluida, refletindo a luz de um jeito errado, como se não pertencesse àquele mundo. Quando se aproximou, senti pensamentos escorrerem da mente, como areia entre os dedos. Lembranças tentavam fugir. Consegui subir à superfície antes de perder tudo, mas algo ficou lá. Até hoje existem partes da minha vida que simplesmente desapareceram. Pessoas que eu sei que existiram, mas não consigo lembrar do rosto. Aquela criatura ainda vive no mar. Depois de tantos anos caçando coisas que não deveriam existir, algumas verdades ficam claras. Nem todas as criaturas podem ser destruídas. Algumas apenas afastadas, outras apenas contidas, e algumas só podem ser observadas à distância. Mas todas têm algo em comum. Elas usam o medo como porta de entrada. Quanto mais medo uma pessoa carrega, mais fácil se torna a presa. Por isso, meu trabalho não é apenas caçar. É alertar, é observar padrões, é ensinar pessoas a confiar nos próprios instintos. Se algo chama você pelo nome no escuro, não responda. Se um lugar parece maior por dentro do que por fora, saia imediatamente. Se o silêncio parece pesado demais, confie nisso. O corpo percebe o perigo antes da mente aceitar. Recentemente, algo novo começou a surgir. Algo diferente, algo que aprende rápido demais. Não ataca vítimas aleatórias. Observa pessoas que ignoram sinais. Pessoas que zombam do medo. Pessoas que dizem que nada disso existe. Ela se alimenta da descrença. Talvez seja por isso que estou contando essas histórias agora.